Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é novamente o professor Ronaldo. E nesta aula nós vamos discutir como um programa complexo, como um programa que trabalha com algoritmos complexos, por exemplo, manipulação de estruturas de dados, listas encadeadas, árvores. Como um programa desse, ele pode ser traduzido em Assembly. Na verdade, essa aula ela não seria necessária, porque nós já temos uma aula explicando como as estruturas de dados elas são traduzidas para a linguagem Assembly, né? Como os elementos, os campos de uma estrutura de dados são acessados e tudo mais. Mas é sempre bom a gente ver um exemplo concreto, né, disso codificado e funcionando, ok? E eu gravei, quando eu estava explicando para um aluno, né, um programa desse tipo, né, de uma lista encadeada em Assembly, né? Então o aluno estava com algumas dúvidas, eu tirei as dúvidas dele, que aproveitei e gravei um vídeo e postei aqui no canal, né? Mas eu não mostrei o código C correspondente, né? Então não fiz um paralelo entre o código C e o código Assembly, né? Então muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui já fizeram estruturas de dados, já trabalharam com lista encadeada. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando um programa em C que manipula a lista encadeada, uma lista encadeada, né? Onde os elementos eles são inseridos no final da lista, e depois eu percorro essa lista para exibir os elementos, né, que no caso são números inteiros, ok? Então vou estar mostrando para vocês o programa em C e o Assembly correspondente, tá? Depois vocês podem assistir o próximo vídeo, que é a parte 2, e ver esse programa completo, tá? Então aqui eu vou mostrar apenas a primeira parte, né, do código, né? A segunda parte, que imprime a lista, é uma parte mais simples. Então se vocês entenderem essa primeira parte, vão entender também a segunda, ok? Bom, então eu tenho uma struct linked list aí, né? O primeiro campo é o next, que é um ponteiro, né? Um ponteiro do tipo double word, né? Então reserve double. E o nr é um inteiro, né? É um reserve double também, né? Os dois têm 4 bytes cada um, ok? Então os dois campos que compõem um elemento da lista encadeada tem cada um deles 4 bytes, né? E eu tenho um elemento de cada, ok? O null, o ponteiro null é simplesmente 0, tá? Tem gente que faz estruturas de dados que pensa que o null é uma coisa muito sofisticada. Não, pessoal. O null é simplesmente 0, tá? Então, e o tamanho da lista? Quanto que é o tamanho da lista? Que eu vou usar uma alloc, né? Ok? Para alocar dinamicamente os elementos da lista encadeada. Então, qual que é o tamanho da lista? O linked list size, né? É 8, né? 4 mais 4, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 3 variáveis aqui. O head, que é a cabeça da lista, né? A lista encadeada tem a cabeça, tem os elementos, né? E tem a cauda, que é o último item. Que a gente está chamando de last item aqui, né? Tem um ponteiro apontando para o último elemento da lista, que é last item, tá? E o new item, sempre que eu alocar dinamicamente o novo item, tá? O new item, ele vai receber esse novo item alocado, tá? Então, inicialmente, né? Eu tenho head null, new item null, last item null, ok? E eu vou entrar no do, né? Eu vou criar uma lista aqui com uma alloc. Então, o que eu fiz aqui, né? Novo item recebe uma alloc, né? Eu aloco dinamicamente o nó dessa lista. O new item setanext recebe null, né? E eu coloco o limit, né? Que inicialmente está com o valor 5, né? No campo number, né? No campo número aqui, ok? Então, veja bem, eu preciso verificar, né? Se head é null, né? Porque se head for null, esse item, esse new item que eu acabei de alocar,
ele vai ser a cabeça da lista, né? Porque eu não tenho, a lista não tem cabeça ainda, né? Então, se ela não tem cabeça, o primeiro elemento que eu acabei de alocar vai ser a cabeça da lista, né? Então, ele vai entrar nesse if inicialmente, né? E como eu só tenho um item na lista, o last item vai ser também o new item, né? Então, ó, head recebe new item, last item recebe head. Tá? E decremento, não faço a parte else, evidentemente, né? E decremento limit, que vai valer 4. Vou voltar novamente no do. Tá? Eu só vou sair do do quando o limit for 0, né? Quando ele for igual a 0, porque a condição de permanência de limit é maior que 0. Quando o limit for 0, zero não é maior que 0, então ele vai sair. Tá? Ok. Vamos lá. Volto no do, aloco o novo item, né? Preencho o campo new item aqui com limit. Head não é mais null, então ele não vai fazer o if, ele vai fazer o else. O que o else vai fazer? Last item seta new item, recebe new item, né? Então, last item, que é o cara que aponta para o último elemento, nesse caso coincide com a cabeça, mas eu tenho que usar o last item, não a cabeça, evidentemente, né? Isso é óbvio, né? Então, last item seta next, recebe new item, aponta para new item, né? Aponta para new item aqui, né? E o last item agora não é mais esse cara aqui, e sim esse aqui. Certo? Decremento o limite, que vai valer 3, e continuo no laço, né? Aloco o novo item, né? Aloco o novo item aqui, preencho os campos dele, o next e o limit, tá? Novamente vou entrar no else, last item seta next recebe new item, e last item não é mais esse cara aqui, e sim esse cara aqui. Certo? E eu vou continuar fazendo isso daí, né? Até o limite se tornar igual a 0. Ok? Então, isso é o que vocês aprendem em estrutura de dados, né? Quando você vai inserir um novo elemento no final de uma lista encadeada, né? Ok. Como que é isso em assembly? Né? Então, vamos lá. O limit vai ser um define double word 5, é um inteiro com valor 5. Tá? Então, ele já está inicializado, né? Agora, head, new item, last item são doubles também, né? Então, eu vou colocar move the word, tá? Não seria necessário colocar the word. Por quê? Porque você definiu o head como define double, então o montador é inteligente, né? Ele consegue perceber que ele tem que usar uma instrução aqui que move 4 bytes, né? Mas se for um montador burro, tem que colocar the word, né? Porque ele tem que colocar 4 bytes com valor 0, né? No conteúdo apontado por head. Head é um ponteiro, tá? Então, head aqui no código em C é uma variável, mas head no código em assembly é um ponteiro. Tudo em assembly. Head entre colchetes, sim. Aí, head entre colchetes é uma variável, tá? New item, mesma coisa. Last item, mesma coisa, ok? Aí eu vou entrar no do while aqui. Muito bem, vou entrar no do while. Vou ter que chamar a função malloc, né? Size of struct linked list é uma constante que vale a size do meu código em assembly, tá? Então, quando você estiver compilando, se você estiver fazendo um compilador, né? E você vê o operador size of, o seu compilador em tempo de compilação vai ter que produzir uma constante aí para você passar como parâmetro para o malloc. No nosso caso, essa constante vai ser LL size, linked list size, linked list size. Na verdade, não é o tamanho da lista, sim o tamanho do elemento da lista, mas enfim, né? Calmalloc, o ponteiro para a região de memória alocado vai ser devolvido em RAX. A gente vai usar só o EAX. Então, move the word new item EAX, certo? O que é isso aqui? New item recebe malloc size of linked list, tá? Beleza. Vou colocar o limit em ECX porque eu vou usar ele depois, tá? Então, o ECX aqui vai funcionar como um registrador rascunho, tá? Mas vamos analisar essa instrução aqui primeiro, ó. New item seta next recebe null, tá? Next é o primeiro campo
É o primeiro campo da minha struct, né? Então o offset next é 0, tá? Então, o offset, então, por exemplo, se EAX está apontando, EAX é quem? EAX é o ponteiro que o malloc me retornou. Eu vou colocar EAX em EBX para não mexer em EAX, tá? Por quê, professor? Bom, teoricamente isso aqui não seria a rigor necessário, mas eu coloquei o EAX em EBX, tá? Não seria, eu poderia usar o EAX nessa construção aqui e o EAX também nessa construção aqui, mas enfim, né? Aqui seria EBX mais next, EBX mais next, né? Move para o conteúdo de EBX mais next null, né? Que seria essa instrução aqui, ó. Move para o conteúdo de EBX mais next o valor 0, tá? Mas por que você não colocou mais next aqui, professor? Porque next é 0, né? Mas se eu quiser colocar move EBX mais next aqui, move para o conteúdo de EBX mais next aqui, the word null, né? Quem assistiu a aula sobre estrutura de dados vai saber que isso vai funcionar, tá? E move para o conteúdo de EBX mais NR, ECX, né? Que está em ECX? Limit, valor limit, né? Por que eu tenho que usar um registrador rascunho? É porque não dá para, se eu não me engano, não dá para você fazer move para o conteúdo de EBX mais NR, o conteúdo de limit aqui, né? Então tem que usar um registrador rascunho por conta disso, né? Então quem desenvolve o compilador sabe, né, que você tem que fazer esse tipo de coisa, tá? Tem que dividir a instrução aí, tá? E o conteúdo de new item SATNR recebe limit, vai ser essa instrução move EBX, move para o conteúdo de EBX mais NR ECX aqui, ok? Beleza. Próximo código. Eu quero ver se head é null, né? Certo? Então, ó, como que é esse if else in assembly, né? Aqui eu tenho o if else in C e aqui o if else in assembly. A primeira coisa que acontece no if é a comparação de quem? De head com null. Então, comp the word head entre colchetes, né? Head entre colchetes é a variável head. Comp the word head com null. Ah, não precisa mover para um registrador e depois comparar o registrador com null? Não, isso aqui funciona, né? Nesse caso aqui funciona, pode fazer desse jeito, tá? Isso até inclusive otimiza a geração de código, né? Se você for parar para pensar, né? Então, se não for igual, então veja bem, ó, você vai usar o jump aqui, que é o oposto lógico da condição do if, né? Eu expliquei isso em aulas anteriores, né? Qual que é o oposto lógico da igualdade? É a diferença. Então, jump not equal part else. Se for igual, você entra no if. Se não for igual, você vai para part else, tá? Nesse caso vai ser igual. Então você vai fazer a parte if, né, que é move head new item, né? Então o new item é exatamente o EAX. Então o new item já está em EAX, né? Porque se você acabou de alocar e esse cara e o malloc te retornou o ponteiro em EAX, né? Não tem por que você pegar o valor de new item, colocar no EAX e depois mover o EAX para head, né? O EAX já está com o valor do ponteiro retornado pelo malloc, então você faz move para o conteúdo de head EAX, tá? Tranquilo. E o last item é head, né? Vai receber head, então o last item também recebe EAX. E o if você só entra uma vez, né? Então tá tudo certo aqui no if, né? E o else? Bom, o else é o seguinte, né? Last item pode ter mudado, né? Então você vai colocar o last item no registrador aqui, né? O new item, né? Ele também ele é um valor diferente, um valor de posição de memória diferente, né? Porque cada vez que você entra no do, o malloc te devolve uma posição de memória diferente. Então esse cara também mudou. Coloca ele em outro registrador aqui, EDX, tá? E aí você vai fazer last item seta next recebe new item, né? Então, ó, em EBX o que eu tenho? Eu tenho um ponteiro. Então eu vou acessar o conteúdo, 4 bytes do conteúdo desse ponteiro. Faltou um the word aqui, tá? E colocar nesse conteúdo EDX. Quem que é EDX? Né? New item, né? Certo? Então, last item seta next recebe new item. É essa instrução aqui, move para o conteúdo de EBX. No caso aqui seria EBX
mais next, mas next é 0, né? Então seria EBX mais next. Mas next é 0, então é só conteúdo de EBX, né? Faltou um the word aqui na frente. Move quem? EDX, tá? Mas aqui ele vai saber que ele não precisa do the word, porque EDX tem 32 bits, né? Então ele vai precisar saber aqui, tá? E move para the word last item quem? EDX, ok? Bom, last item recebe new item. Só que new item está em EDX, então move para last item EDX. Bom, isso deve ter ficado claro, né? Aí você vai decrementar o limite. Como é que você decrementa o limite? O decremento do limite você vai fazer depois da construção if else. Ó. Então você vai fazer aqui, ó, move para esse x the word limit. Esse the word não é necessário porque esse x tem 32 bits. Você vai mover 4 bytes a partir do ponteiro apontado por limit para esse x, ok? Decrementa e volta ele para variável, né? Então move para the word limit entre colchetes esse x aqui, ok? Comparar agora esse x com 0, né? Compara esse x com 0. Por que esse x? Porque limit tem esse x, né? Compara, né, esse x com 0, né? Se não for igual, aqui na verdade while diferente de 0, né? Eu estou fazendo aqui o código não é correspondente, tá, pessoal? Porque aqui eu estou comparando maior e aqui eu estou comparando not equal aqui, né? Então aqui seria diferente de 0, né? While limit diferente de 0. Aqui se você quisesse uma correspondência perfeita, tá? Mas aqui vai... Nos dois casos ele vai ser diferente de 0, né? Porque se ele for maior que 0, ele é diferente de 0, né? Ok? Então o jump not equal para o começo volta para o começo do while, né? Ok? Então, pessoal, essa daí foi a primeira parte da aula, tá? Na segunda parte da aula eu analiso o código completo, tá? Então vocês podem estar assistindo aí a segunda parte da aula, dessa aula aqui, que é sobre esse mesmo assunto, né? Manipulação de estruturas de dados, né, em assembly. Isso que eu falei para a lista encadeada vale para árvore, tá? Vale para árvore B, vale para tudo que você puder imaginar aí que você pode fazer em assembly, tá? Tudo que você pode fazer em C, você pode fazer em assembly, evidentemente, né? Mas qual correspondente, né? Como que essas construções são traduzidas, né, para o assembly, já que você precisa, quando você faz um compilador que compila o próprio código, né, você tem que traduzir esse compilador para o assembly e montar esse código em assembly, compilar o seu compilador em C e o código assembly tem que ser igual, né? Isso é o famoso bootstrapping, né, que a gente vai discutir no curso de compiladores, tá? Então é importante vocês entenderem como as construções complexas são traduzidas, ok? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Um abraço, até mais.